Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal EAD Vídeos. Esse vai ser mais um vídeo voltado para o segundo bimestre aqui de 2022 e a disciplina Metodologia. Nesta primeira semana, o conteúdo específico é voltado para o início, da metodologia da pesquisa, onde o enfoque está sobre a leitura e as formas de anotação, de registro, uma espécie de um fichamento preliminar das leituras efetuadas. O direcionamento para isso está dado em 2 páginas de um manual de metodologia científica que foi sugerido aí na disciplina, está colocado como um material disponível em PDF, onde nas 2 páginas 4 e 5 que estão sugeridas para leitura, está indicando como é que você vai proceder à leitura, fazer os primeiros registros, os primeiros grifos, criar um sistema de anotação para que o texto comece a ficar mais acessível, e que você tenha maior compreensão. Destacar os conceitos, as ideias principais, as vinculações existentes no texto. Então nós vamos fazer isso como um exercício num artigo também que está sugerido na mesma seção, que é a seção Aprofundando o Tema, aonde vem tratando de uma pesquisa ou da classificação da pesquisa em computação. É lógico que ele vai trazer isso de uma maneira mais geral, mas vai tentar fazer uma vinculação para essa área específica do conhecimento, que é nova, mas que se apropria do conhecimento já existente sobre a pesquisa e as formas de se encaminhar a pesquisa. Então nós fizemos aqui um resumo, uma apresentação que vai ser veiculada para vocês, para que a gente demonstre, através de um exemplo prático de leitura que já está sugerido, como é que a gente vai construindo essas anotações e esse registro para uma pesquisa aplicada. Antes de mais nada, solicitar a vocês que sejam um apoiador aqui do canal EAD Vídeos e vamos seguir para o texto que nós analisaremos para vocês. Então, o texto é de Raul Sidney Václavic, uma reflexão sobre a pesquisa em ciência da computação à luz da classificação das ciências e do método científico. Bom, como todo artigo, então ele começa aqui com um resumo, que traz um overview, a respeito do artigo. Na introdução ele declara que a forma como ele vai conduzir e vai direcionar o texto, ele também chama a atenção de que é um artigo então de reflexão e por isso ele não segue uma formatação formal ou normal de artigos de pesquisa, E também ele já declara que ele não tem a pretensão de ser completo e acabado e definitivo com relação às questões que ele está abordando, No desenvolvimento do artigo, ele começa por estabelecer, então, uma distinção entre as ciências formais e as ciências empíricas, As ciências formais estudam as ideias, O objeto de estudo está na forma, nos processos, que são puramente lógicos ou matemáticos. E aí, como exemplo, dentro da computação, que ele vai fazer isso ao longo do texto, sempre trazendo as definições para dentro da ideia da computação ou da pesquisa em computação. Ele diz aqui teoria dos algoritmos, são exemplos de ciências formais dentro do campo do conhecimento da computação, estruturas de dados, a complexidade, a decidibilidade e teorias das linguagens formais. Também estabelece a definição de ciências empíricas, que estudam as coisas e também são chamadas de ciências reais ou factuais. E essas ciências empíricas, então, elas se dividem em 2 grupos, um, as ciências naturais, e o outro, as ciências sociais, que a gente vai passar a descrever um pouco mais detalhadamente logo a seguir. Então, as ciências naturais, estudam aspectos que independem da existência ou da ação do ser humano. Então, como exemplo de ciências naturais existentes, temos a astronomia, a física, a química, a biologia e as ciências da Terra. Em computação, as ciências naturais elas sempre vão ter relação com o hardware.
Então, o segundo tipo das ciências empíricas são as ciências sociais, que estudam aspectos das relações humanas, entre elas estão a antropologia, comunicação, a economia, história, política, psicologia, sociologia, entre outros. Na computação, né, a gente pode dizer que está vinculada a questões sociais ou de ciências sociais, a informática na educação, sistemas de comércio eletrônico, a inteligência artificial sobre alguns aspectos. Na sequência, né, então ele começou por classificar por ciências empíricas, né, então voltando lá para vocês entenderem, né, a classificação, ciências formais e ciências empíricas. E aí então agora ciências puras e ciências aplicadas, que seria uma outra categorização das ciências, né? As ciências puras ou fundamentais estudam conceitos básicos do conhecimento sem se preocupar com as aplicações imediatas, né? Essas elas podem ser empíricas ou formais, né? Como exemplo, nós temos aqui a cosmologia, que é uma ciência pura ou básica e estuda a formação do universo sem se preocupar com aplicações práticas desse estudo, mas também é empírica. Já a lógica é uma ciência básica formal e preocupa-se mais com os fundamentos na lei que regem os fenômenos físicos, né? Então, isso exemplo de ciências puras. Ciências aplicadas visam a realização de descobertas que possam ser imediatamente aplicadas a algum processo industrial ou coisa que se assemelhe. Um aspecto da ciência básica em relação à computação é difícil de identificar, né? Na maioria dos casos, a computação sempre ela tem uma aplicação prática imediata. A ciência aplicada muitas vezes é confundida com tecnologia, mas existe uma distinção que a gente vai ver logo aqui mais para o final dessa exposição. Ciências exatas e inexatas, né? As exatas são aquelas cujos resultados são precisos, as leis são altamente preditivas e previsíveis, né? As ciências inexatas são aquelas que podem prever comportamentos gerais de seus fenômenos, mas cujos resultados nem sempre são os esperados. Em ciência da computação, a ciência da computação normalmente é classificada como uma ciência exata, mas algumas sub-áreas podem ter características totalmente diferentes, então em computação você pode estar transitando aqui entre estar numa ciência exata ou uma considerada inexata. Também essa classificação de ciências duras ou moles, né, onde as ciências duras são classificadas dessa forma porque elas usam rigor científico nas suas observações, né, experimentos e deduções. Quando as ciências duras são formais, elas utilizam fortemente a lógica matemática, né, como ferramenta de construção da sua base teórica. As ciências moles costumam aceitar evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, em estudos de caso. Isso ocorre quando é difícil ou impossível conseguir realizar experimentos totalmente controlados. Normalmente, na computação, entende-se ela como uma ciência dura, mas a realidade ainda muitos casos, pesquisadores têm dificuldade em providenciar dados em quantidade suficiente para dar suporte empírico às suas conclusões em computação. Ciências nomotéticas e ideográficas. As nomotéticas estudam fenômenos que se repetem, que podem levar à descoberta de leis gerais, que permitem fazer previsões. As ideográficas analisam fenômenos únicos que não se repetem, mas que têm, mesmo assim, validade como campo de estudo. Em computação, poucas áreas são ideográficas, então quer dizer que na maior parte das vezes é nomotética. Em especial, o estudo da própria história da computação e o desenvolvimento de determinadas tecnologias, como linguagens, paradigmas e arquiteturas computacionais, podem ser tratadas desta forma, né, como ideográfica. Então, na sequência, falar um pouquinho sobre o método científico. O método científico é particularmente importante em computação, porque, como ciência, ela não pode se ocupar apenas da coleta de dados. A explicação dos dados é mais importante, então aí é que entra o método científico.
várias correntes filosóficas influenciaram aquilo que hoje se conhece como ciência e que então vai ser aplicado também no campo da computação. Aí passamos às correntes filosóficas, né? Então o empirismo, positivismo e o pragmatismo. O empirismo estabelece que toda teoria científica ela seja objetiva, baseada em observações que possam ser testadas em leis gerais com um poder preditivo. O positivismo propõe que a ciência deva se basear apenas em valores humanos, deixando a teologia, o misticismo e a metafísica em outra esfera que não devem interferir nas observações e nas teorias científicas. O pragmatismo, então, é uma corrente filosófica que se contrapõe ao realismo científico. Os realistas defendem que a ciência, de fato, descreve a realidade. Já os pragmáticos assumem que não é possível saber exatamente o que é a realidade e que, assim, a ciência explica apenas os fenômenos observados e suas previsões. Tá? São consistentes e úteis. Em computação, como em outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para novas descobertas. Bom, a objetividade, que é uma outra corrente, diz respeito ao método científico quando dada uma condição de contorno implica a possibilidade de que duas pessoas quaisquer com o mesmo nível aceitável de competência possam chegar às mesmas conclusões ao analisarem um mesmo conjunto de dados. Uma corrente indutiva ou a indução, né, que vai dizer que uma situação ela se sustenta em todos os casos observados, ela então se sustenta em todos os casos, vai generalizar, até prova em contrário. Isso é conhecido como princípio da indução. Em computação, como nas ciências formais, a indução matemática é bastante usada. Neste caso, né, a prova é formal. Aí existe uma indução que é chamada de indução estrutural, né, que tem a ver não só com o fato em si ou um fenômeno observado, mas com uma estrutura de coisas, né? Então a indução estrutural ela é um caso mais geral, do qual a indução matemática é uma especialização. A indução estrutural é necessária quando existe mais de uma regra para formar os elementos. Esse princípio pode ser aplicado, entre outras coisas, em testes de software. Se um objeto é criado de forma consistente, com sua especificação, e se as operações que alteram esse objeto preservam sua especificação, então o objeto sempre estará consistente. Isso na indução estrutural. O princípio da refutação ou a corrente da refutação, onde a contradição de uma teoria estabelece que qualquer teoria científica que procure explicar fatos observáveis está sempre aberta para ser invalidada, caso ela não seja capaz de explicar novos observáveis. O coerentismo, que tem a ver com o significado da própria palavra coerência, né, está altamente ligado com a filosofia do pragmatismo. Então, em nenhum momento o cientista vai afirmar que sua teoria explica a realidade. Ele só pode afirmar que ela é coerente com as observações e que, pelo princípio da indução, na falta de refutação, essa teoria pode ser aceita como uma explicação para o dado fenômeno. O coerentismo, então, evita o problema do critério de Descartes, né, onde uma afirmação precisa ser justificada com base em outras afirmações, levando a uma espécie de regressão infinita. E, por último, né, a lâmina de Ockham, né, onde esse princípio diz que, no caso de várias teorias que explicam as mesmas observações, deve-se preferir a mais simples dentre elas. Na verdade, a explicação mais simples, dentre aquelas que efetivamente explicam os observáveis, deve ser preferida em detrimento de outras. A seguir, o autor passa a classificação dos métodos de pesquisa, que podem ser classificados quanto à natureza, em original e survey. O trabalho original busca apresentar conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicá-lo. Os surveys buscam apenas sistematizar uma área de conhecimento, usualmente indicando sua evolução histórica e estado da arte.
Ainda quanto à classificação dos métodos, podem ser exploratória, descritiva e explicativa, os métodos de pesquisa. A pesquisa exploratória é aquela em que o autor não necessariamente tem uma hipótese ou objetivo definido em mente. A pesquisa descritiva é mais sistemática do que a exploratória. Com ela, busca-se obter dados mais consistentes sobre uma determinada realidade. A pesquisa explicativa é mais complexa e completa. É a pesquisa científica por excelência, porque, além de analisar dados observados, ela busca suas causas e explicações, ou seja, fatores determinantes desses dados. Quanto aos procedimentos técnicos, uma pesquisa científica ela pode ser bibliográfica, documental, experimental, ela pode ser uma pesquisa de levantamento e o que se chama pesquisa-ação. A bibliográfica implica no estudo de artigos e teses, livros e outras publicações. A pesquisa documental, por outro lado, ela consiste na análise de documentos ou dados que não foram ainda sistematizados ou publicados. A pesquisa experimental caracteriza-se pela manipulação de um aspecto da realidade pelo pesquisador. Ela deve ser rigorosa, usar técnicas de amostragem, teste de hipóteses para que seus resultados sejam estatisticamente aceitáveis e generalizáveis. Quanto aos procedimentos técnicos ainda, ficou faltando falar sobre a pesquisa de levantamento, no qual os dados existentes serão buscados diretamente no ambiente, através de medições, observações, questionários, entrevistas e etc. A pesquisação é menos comum em computação, mas é possível. Nela, o pesquisador interage com os pesquisados, envolvendo-se no trabalho de pesquisa de forma participativa. Isso é que, então, numa pesquisação envolve uma interação entre o pesquisador e os pesquisados, que no caso seriam um grupo de pessoas ou um grupo de interesse, para a pesquisa. Bom, a distinção que ficou faltando fazer, entre ciência e tecnologia é que a ciência é a busca pelo conhecimento e pelas explicações. Ao contrário da ciência, a técnica ou a tecnologia não tem por vocação explicar o mundo. Ela é prática e existe para transformar o mundo, não para teorizar sobre ele. Aí, na estrutura do artigo, ele termina com uns comentários finais, onde ele diz que o trabalho científico de maior grau de maturidade em computação, além das evidências empíricas, irá apresentar uma teoria consistente com as observações, capaz de explicar os fenômenos e que seja coerente com o sistema de conhecimento já aceito. A pesquisa em ciência da computação, seja qual for a sub-área, deve levar o pesquisador a buscar uma contribuição para o conhecimento, e não apenas apresentar novas tecnologias, embora essas também possam ser consideradas muito relevantes. Finalizamos solicitando novamente que vocês sejam apoiadores aqui do nosso projeto EAD Vídeos e vamos seguir mostrando como foi construído esse resumo a partir do texto base, que vai ser, vamos dizer assim, uma aplicação prática do conhecimento colocado no manual do método de pesquisa, aonde nós lançamos mão de grifos e de anotações, de registros em cores, para poder chegar a essa sistematização de resumo para esse artigo. Então, como dissemos, agora vamos passar a olhar diretamente para o artigo e a sistematização que a gente usou aqui para poder fazer as anotações ou os destaques para chegar no resumo que foi apresentado aí anteriormente. Então, o artigo é esse, uma reflexão sobre a pesquisa em ciência da computação, à luz da classificação das ciências e do método científico. Então, já no título aqui, ele já declara o que ele vai fazer, que é uma reflexão, vai falar sobre a pesquisa em ciência da computação, e vai tratar sobre essa pesquisa, voltando o olhar para a classificação das ciências e também para o método científico. Nós usamos aqui a ferramenta, que é uma ferramenta de destaque que tem no próprio leitor de PDF, que tem no navegador, que nesse caso eu estou usando o Edge, mas
os navegadores em geral vai abrir o PDF e vai ter algumas ferramentas semelhantes a essa, né, onde você pode usar um lápis, por exemplo, para grifar, ou nós podemos usar aqui um marcador, uma espécie de marcador de texto. Nesse caso aqui tem apenas uma paleta de 5 cores, né, eu não descobri aqui uma forma de colocar mais cores, né. Aí, ao longo do texto, eu fiz uma opção, né? Então, em mostrar para vocês primeiro o elemento básico inicial de uma estrutura de um artigo científico, onde você tem que ter um resumo, que dependendo de aonde você vai submeter, ou onde vai ser publicado, esse resumo ele pode ter mais ou menos palavras. Nesse caso é um resumo bem com poucas palavras aqui, né? E também uma coisa muito importante em todo artigo científico é essa questão das palavras-chave, né? Que devem traduzir, né, aquilo que pode ser usado ou pode ser de interesse de quem está buscando o artigo, e a partir dela, nos buscadores que se usa, o Google ou algum outro buscador, você consiga localizar o artigo pela web para que quem esteja desencadeando uma pesquisa possa ter aquelas informações. Na introdução, então, se faz uma declaração, vamos dizer assim, um apontamento do que deve se encontrar ao longo do texto, né? E esse é um artigo onde o autor aqui, o Raul Václavic, né? Ele vai fazer isso de maneira bastante clara e objetiva, né? Ele vai cumprir, então, a tarefa que ele se propôs de estar trazendo a ciência da computação à luz, né, da classificação das ciências e do método científico, né, como é que se trabalha. E aí, então, eu fui, a partir do item 2, fazendo demarcações, né, que seriam marcando o texto aqui, né, a fim de depois produzir um artigo, né? Ou melhor, um artigo não, um resumo para esse artigo, né? Então, comecei com o demarcador amarelo. É lógico que tudo isso trata-se de um ensaio, então o que vocês vão ver aqui, então, ainda é uma espécie de rascunho de uma primeira demarcação do texto. E aí eu vou fazer uma opção na sequência, certo, de mudar as cores aqui, né? Então, ele começou declarando que ia falar de ciências empíricas e ciências formais, né, ou ciências formais e empíricas. E aqui, então, eu escolhi a cor vermelha para tratar das ciências empíricas, né? Escolhi a cor verde para colocar, mas eu não consegui. Eu creio que ao longo do texto, de repente, eu errei nessa minha escolha, né? Eu escolhi a cor verde para sempre que o autor trazer a questão da computação ou da ciência da computação em relação àquela definição de ciência, eu vou estar demarcando no texto desta forma, né? Demarquei as ciências depois, né? Então aqui eu estava separando primeiro as ciências empíricas, né? Aí as ciências naturais, as ciências sociais. De novo aqui em verde o que ele disse acerca de computação e as ciências sociais, né? Na sequência ele vai então categorizar as ciências impuras e aplicadas. Aí eu faço uma outra opção aqui, né? Em separar a ciência pura aqui em cor de rosa, né? E depois lá na frente eu coloquei em azul, certo? As ciências aplicadas nesse trecho, para eu poder ter essa delimitação. E o que está em verde é o que o autor traz acerca da computação e essa categorização da ciência. Então, foi distribuído isso ao longo do artigo, né? Fazendo essa distinção, fazendo essas anotações, né? Aqui, pensando ainda no que está dizendo lá no manual, nós poderíamos ter feito e podemos ainda fazer uma segunda leitura, uma terceira leitura, onde vai se demarcar outras coisas, né? Aqui também é interessante que você pode desmarcar aquilo que você marcou, né? Então, por exemplo, numa única marcação eu fiz aqui em verde essa parte, e se eu usar essa ferramenta da borracha, eu simplesmente apago o que foi feito. Eu não vou voltar a colocar aquele trecho ali,
né? Eu simplesmente, aí é assim, eu consigo salvar o meu texto, certo, no PDF já com essas anotações, usando essa ferramenta aqui, né? Eu salvo ele e ele vai ficar com essas anotações, esses grifos, né? Depois eu posso simplesmente pegar o original sem grifo algum, né? Ou pego esse mesmo e nesses grifos que foram feitos eu vou fazendo outras marcações. Eu posso apagar e marcar de outra forma, de uma maneira um pouco mais selecionada ou com uma escolha de marcação que vai me ajudar a concluir as ideias, certo? Ou fechar as ideias acerca desta leitura, né? Aí aqui a questão das correntes filosóficas que influenciaram o método científico, né? Logo na sequência, e aí eu fui fazendo essa escolha também de cores. É lógico que como a paleta ela era uma paleta um pouco reduzida, então eu tive que repetir aqui algumas cores. Tentei manter aqui a questão do verde para coisas que envolvem a ciência da computação, né? E fui fazendo isso do início ao fim do texto. Depois, com relação aqui à classificação dos métodos de pesquisa, né? Também fiz os apontamentos, fui fazendo o registro para poder construir aquela apresentação que já foi efetuada para vocês, né? Aí no final ele não chega aqui em umas conclusões, né? Porque já que ele declarou lá no início que ele não era um artigo de uma maneira muito usual, né? Mas então ele faz os comentários finais, né? Finaliza a parte 5, né? Que era da questão vamos dizer assim, dos tipos, ou melhor, das correntes filosóficas que influenciaram o método científico. Na verdade era a parte 4, né? Aqui a distinção entre ciência e tecnologia, que ele diz no meio do artigo ou no início lá que ele faria. E por fim, né, ele coloca, e ao longo do artigo ele vai trazendo esses apontamentos, ele vai indicando, né, que vai ser colocado na referência, ao invés de ficar colocando um nome, alguma coisa, ele simplesmente vai colocando números, né? E aí os números a que ele se refere aqui, em cada parte, ou frase, etc., remetem a uma referência bibliográfica, uma referência de pesquisa que ele lançou mão, né? Então, basicamente, foi isso que foi feito no trabalho com o texto, né? Para poder fazer as anotações, ou melhor assim, o resumo que foi desencadeado aí na sequência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai estudando e aprendendo junto, né, com relação a essas coisas, né? Então é preciso explorar o material e a gente está aqui para trazer isso de uma forma mais reduzida ou explicada para quem de repente está com alguma dificuldade ou está sem um tempo lá. Então a leitura e o resumo, então o resumo já está feito, né? Então esses arquivos eles vão ficar aí anexados, né? E vocês vão poder ter acesso a isso, que já facilita um pouco o trabalho, né? Então até a próxima aí, fique com Deus, muito obrigado.